Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante sua mão direita e fale comigo. Eu reconheço, Jesus, que somente Tu és o Senhor. Você é o nosso herói, o nosso ídolo. Tu és o Senhor de todas as coisas. Vamos levantar nossas mãos e pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, Tu que és Deus, vem sobre a minha vida, sobre esse grupo de oração, sobre todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, que o poder do Teu Espírito possa batizar-nos, renovar-nos, levantar, Senhor, os nossos corações muitas vezes abatidos. Teu poder, Senhor, vai muito além de tudo que podemos pensar ou pedir. Então nós clamamos, Espírito Santo, vem agir nesse grupo de oração. Espírito Santo, vem agir em nossas casas. Espírito Santo, vem agir em nossas vidas. Os Teus projetos, Santo Espírito, são melhores do que os nossos projetos. Por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos e Te pedimos, concede-nos, Senhor, os Teus projetos para as nossas vidas. Envia, Senhor, a Tua força, Teu poder, Tua unção. Vai agindo agora, Senhor, para que as restaurações aconteçam, para que, Senhor, nós possamos provar e testemunhar a Tua glória e o Teu poder em todos os lugares por onde estamos e andamos. Vosso olhar, Senhor, é infinito e clamamos, Senhor, envia, Jesus, agora o Teu poder sobre nós. Vai pedindo o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu preciso mesmo de Você. Vem, Espírito Santo, eu preciso de Você. Eu preciso que Você venha morar no meu coração e agir no meu coração, refazer a minha vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, em nome de Jesus. Pede, deseje que o Espírito Santo venha na sua vida, para que nós possamos sair daqui com uma nova força, uma nova ousadia, com uma verdadeira parresia, na certeza de que Deus está conosco, que Ele nos faz testemunhas dEle. Senhor, eis aqui as Tuas testemunhas, por isso, Senhor, dá-lhes o Teu Espírito para poderem testemunhar em todos os lugares, assim como enviastes o Teu Espírito, Senhor, no dia de Pentecostes, para que aqueles discípulos se tornassem testemunhas em todos os locais. Vem, Espírito, vem. Coloca a mão no teu coração e fala para Jesus: Senhor, se há alguma barreira no meu coração que tem impedido eu vivenciar a unção e o poder do Teu Espírito, derruba esta barreira agora, Senhor. Se há alguma barreira no meu coração que está impedindo, Jesus, de Você me retomar, me revitalizar, me reavivar, age, Senhor. Muitas vezes as nossas mágoas se tornam barreiras. Outras tantas, os nossos medos geram barreiras. Tantas coisas podem nos afastar de uma experiência poderosa do Espírito. Eu não sei qual age na sua vida, ou se você até nem sabe, mas o Espírito Santo quer agir. Pede, Senhor, remove tudo que estiver impedindo eu vivenciar, experimentar e testemunhar o poder do Teu Espírito na minha vida. Fala com o Senhor isso. Dá autorização para Ele arrancar, seja o que for no teu coração, que impede a ação poderosa do Espírito, de você provar uma alegria que só o Espírito Santo tem para dar. Clamamos, Senhor. Vem agindo, Senhor. Toca, Senhor. Renova, Senhor. Renova. Muitas pessoas falam para mim: mas eu estou orando tanto. Eu não paro de rezar. Às vezes, diante de uma situação muito difícil na casa, a pessoa fala. Só que a oração não é isso. É isso também, mas não é só isso. A oração é um relacionamento com Deus. É um colóquio de amor, dizia Santa Teresa de Jesus. Então a oração ela não é feita para você ficar fazendo sem parar, mas para você fazê-la incessantemente, sim,
mas como uma amizade profunda com Deus. Isso só é possível quando o Espírito Santo age. E as nossas orações são muito mais intercessões que nós fazemos sem parar para as nossas necessidades. Ora, isso não está errado não, Jesus disse que era para insistir. No entanto, Pedro, a hora que entrou na Porta Formosa, disse só uma oração: ouro e prata não tem, que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Saiu andando, e diante daquela menina que havia morrido, ressuscitou-a. A nossa oração precisa ser uma oração de poder. E o que torna a nossa oração de poder não são gritos, mas é a presença do Espírito Santo. Então, para minha oração sair de mim e tocar o céu, é o Espírito quem faz isso. Então pede ao Senhor: Senhor, eu quero que o Espírito haja em mim para que a minha oração não seja uma oração só de lamentação ou de repetição, mas uma oração que se lança ao céu, que me arranca, Senhor, da minha condição e me dá comunhão contigo. Queremos experimentar esta comunhão, Senhor, então faz, Senhor, a minha oração ser este diálogo amoroso e profundo contigo, que só o Espírito pode trazer. Age, Senhor, então, movendo, Senhor, a minha mente, movendo, Senhor, os meus lábios, movendo, Senhor, o meu corpo em oração. Eu estava num convento de religiosas enclausuradas, aquelas que ficam só internas e vivem para a vida de oração. E eu estava lá, elas me autorizaram fazendo um retiro. E havia os horários das liturgias delas, né? 5 vezes por dia, elas se reuniam para cantar os salmos. E eu sempre ia, porque era muito bonito, elas cantavam belíssimamente, era um momento de muita espiritualidade. Eu estava no meu retiro de silêncio. E aí, naquele dia, num dos dias que eu estava lá, eu fiquei vários dias, num dos dias que eu estava lá, no meio do cântico que estavam fazendo, num determinado momento, uma religiosa se levantou e começou a dançar. E ela começou a dançar, a superiora levantou assustada, porque tudo tem regra lá, né? Levantou assustada, mas ela não parou, ela foi até o Santíssimo e foi dançando, dançando, dançando lindamente. E aí todos nós começamos a chorar, não havia nenhuma razão para chorar, mas começamos a chorar porque ela tinha dançado de uma forma belíssima, belíssima. E aí, quando ela terminou de dançar, ela pediu para a superiora e disse: olha, eu sou do Rio de Janeiro e eu fui uma das bailarinas, eu não sei como é que chama, número 1 do balé nacional. Ela era a maior. E ela ouviu o chamado de Deus e quis se consagrar a Deus. E a família ficou muito, muito revoltada, porque ela era uma bailarina que tinha um futuro extraordinário para até outros lugares do mundo. E ela abriu mão de tudo aquilo para ir viver, para ir ficar naquele convento fechada, não é? Sem nunca mais fazer nada. E a família, era uma família de muita posse, ela disse, fez movimentos, foi falar com o bispo, foi falar com o cardeal, foi falar com todo mundo para que ela não pudesse continuar a viver a vocação que ela escolheu. E ela disse que naquele dia ela sentiu no coração dela que o Espírito Santo a levava a dançar para Jesus, porque ela tinha certeza de que a única dança que valia a pena para ela era aquela que ela ia fazer para o Senhor Jesus. E aí nós choramos mais ainda, né? A gente não tem ideia de como o Espírito Santo pode agir e levar a gente a lugares que a gente não vai alcançar nunca sem Ele. Então vamos pedir que Ele faça, cada um de nós tem uma história. E Ele quer usar a nossa história, o nosso jeito, a nossa vida. E ninguém é igual. Vamos pedir: Senhor, eu preciso do Teu Espírito para fazer isso, Jesus.
para viver uma vida que é tua, uma vida que é para ti, uma vida, Senhor, que te encontra e que, Senhor, faz a gente restaurar a vida dos outros e ser restaurados. Só tu, Senhor, és o maior de todos. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, saímos de nossas casas, estamos aqui reconhecendo, Senhor, a tua grandiosidade, reconhecendo, Senhor, como tu és importante, porque tu és a única coisa que tem sentido e vale a pena nesse mundo, Senhor. Porque do resto tudo passa, mas tu, Senhor, jamais passará. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, porque tu nunca passarás, Senhor. Senhor, nós vamos passar um dia. Nós, Senhor, temos os nossos limites, as nossas fraquezas, mas tu, Senhor, nunca. Por isso, Senhor, eu reconheço agora nesse grupo de oração a tua grandeza, teu olhar infinito, tua bondade incrível. Quem puder acompanhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu não vou ler o texto inteiro, que é um pouco longo, começa no versículo 13 e termina no versículo 35. Então eu vou ler só os dois primeiros, 13 e 14. Depois eu vou ler o 22 ao 24 e depois eu leio o seguinte, tá bom? Para a gente não ter que ler tudo, mas eu acho que todo mundo conhece o texto, não vai ter dificuldade. Capítulo 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Pulando agora para o versículo 22. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-o. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão. Palavra do Senhor.
Esse é um texto incrível, incrível. É um texto, eles andaram ali cerca de 3 quilômetros, mais ou menos. Era uma caminhada permitida para o sábado, porque no sábado eles não poderiam caminhar além de uma determinada distância, segundo a lei de Moisés, porque daí já significaria trabalho do sábado e não o descanso do sábado. E naquele caminho para esse povoado junto com Jesus, eles não reconheceram e acharam um absurdo que Jesus lhes perguntasse o que tinha acontecido, uma vez que era público e notório tudo que estava acontecendo com a morte daquele grande pregador que era Jesus e que havia acontecido em Jerusalém. Lá para as tantas, Jesus fala: meu Deus, vocês parecem que não enxergam. E começou a contar como que as profecias se cumpriram nele. E só depois disso, quando já estava no entardecer, quer dizer, terminado o dia, eles ficam pensando: não vamos deixar esse forasteiro seguir adiante à noite, ele pode ser assaltado, pode ser flagelado. Vamos lembrar do caso do discípulo, da parábola do bom samaritano. E aí eles ofereceram: fica aqui com a gente, não é? Você ouviu a gente era um estranho e convidou o estranho para ficar na casa deles. E porque também aquele estranho havia lhes falado com muita sabedoria. E aí, quando sentaram-se à mesa, Jesus se revela para eles e desaparece, não é? E Jesus desaparece. Ele já tinha um corpo glorioso. A temporalidade já não mais o limitava. Eles o que fazem? Levantam-se e voltam correndo para Jerusalém para contar. Só que quando eles chegam lá, todo mundo já sabia. Mas o que me chamou a atenção para compartilhar com vocês não foi nem este texto dos discípulos de Emaús. Ele é um texto riquíssimo, tem livros inteiros sobre ele. Mas o que eu queria chamar a atenção é que Jesus andou com eles, mas eles não o reconheceram. No entanto, no entardecer, eles insistem para Jesus ficar com eles. E Jesus fica com eles. E aí, eles reconhecem Jesus, se alegram e retornam para Jerusalém, aonde vão se alegrar com os outros que haviam visto Jesus ressuscitado. O ponto fundamental é: a gente caminha com Jesus muito, a gente fala de Jesus, a gente vem aqui, algumas pessoas no grupo, assiste alguma coisa de Jesus, vamos à missa. Então, o caminhar com Jesus não é uma surpresa. Acontece que reconhecê-lo de fato é uma bênção que vem dele. Ele resolveu ficar e, ao partir o pão, abriu a vida deles. O que foi que eles fizeram para nos ensinar? Eles disseram, naquele momento em que a noite ia chegar, a palavra mágica, que foi, qual foi? Fica conosco, Senhor. Parece uma coisa simples, mas foi exatamente esta frase que foi chamarem Jesus para ficar com eles na hora que a noite estava chegando. Todos nós sabemos como é que a noite é. Quem aqui já teve, os mais velhos que já tiveram filhos, quando estão doentes, quando chega a noite é o pior momento, não é? Parece que é aí que a coisa pega, meu Deus, passou o dia inteiro, resolve ficar pior à noite. Quando a gente passa por uma porção de coisas, é a noite que nos dá essa impressão de terror, de medo, de pânico, de angústia. E o que é que a gente está ouvindo? É que é nesta hora que eu tenho que dizer: fica conosco, Jesus. Se nós deixarmos ele passar pela nossa vida, a noite vem. Estão me ouvindo? A noite vem.
Mas, se nós pedirmos e ele ficar conosco, a noite não vem. Aqueles discípulos andaram durante o dia para chegar na casa deles, porque ia ser de noite e descansar. Quando Jesus se manifesta a eles e fica com eles, o que eles fazem? Eles se levantam e durante a noite, entre aspas, voltam para Jerusalém. A noite já não os assustava mais. A noite já não os deixava imobilizados. A noite não os aterrorizava. E a gente tem muitos momentos de noite para enfrentar. Tem alguns poemas de São João da Cruz, não é, que viveu lá no século XIII, e são poemas belíssimos, mas o que eu acho mais bonito é o que eles chamam de A Noite Escura. Não é fácil de ler porque é espanhol, e as rimas espanholas a gente vai ler em português, elas não ficam exatamente iguais, mas ele fala da noite escura. E ele diz, só é escura para quem deixou Jesus passar. E eu tenho certeza de que Jesus passa pela vida de todos nós e de todas as pessoas que você conhece. Agora, só você pode dizer, fica conosco, Jesus. Tem coisas que a gente enfrenta que a gente não tem força para fazer e para enfrentar ou para tomar decisão. A gente não consegue dar nem os passos que estão perto de nós. São as noites. E aí fica conosco, Jesus. Não tem jeito de não enfrentar, porque é até um ciclo, né? O sol nasce, se põe, a noite vem, o sol nasce de novo. Só que, quando estamos aterrorizados, quando estamos em sofrimento, quando sofremos uma derrota, uma perda, então a gente parece que a noite não vai terminar. Eu quero dizer para vocês que o jeito para a noite não terminar e para que ela seja clara como a luz do dia é quando você pede para Jesus, fica comigo, Jesus, nesta hora, neste momento. E aí ele pode se revelar para você, se revelar para mim. Quando nós estamos muito perdidos na noite, sem direção, sem saber para onde ir, sem poder encontrar as coisas, de vez em quando eu era mais jovem, tinha um amigo que tinha um sítio ali perto de Ango. E a gente costumava ir no sítio para passar o fim de semana. E quando faltava luz, o que a gente fazia? A gente não ficava dentro de casa. Porque dentro de casa ficava um breu tão grande, e era uma casa velha de madeira, que a gente morria de medo de ter uns bichos lá. E a gente, o que nós fazíamos? Íamos para fora. Porque do lado de fora, as estrelas e a lua traziam claridade, já que não tinha luz lá dentro. E nós éramos todos uns tontos, não levava vela, não levava nada, né? Mas do lado de fora a gente conseguia entrar até na madrugada, iluminados pelas estrelas. A gente, quando está diante destas situações escuras, fica perdido, perde a noção da direção das coisas. Não sei se, às vezes, na sua casa, às vezes um quarto que está bem vedado com as cortinas, ou com forro, ou com as venezianas, se você levantar às vezes, você já pode ter dado uma topada no canto da cama. Já deu? Quem aqui já deu uma joelhada numa cama? Olha lá, ó, todo mundo tem experiência do que é escuro, né? Isso quando não bateu o nariz na porta, que não sabia se ela estava aberta ou fechada,
ou na quina para ir para o banheiro. Quando está escuro, a gente perde a direção. Então é fundamental que quando você se vê no escuro, a tua primeira atitude, seja ela tão natural e tão automática seja, fica comigo, Jesus. Porque se você ficar comigo, a noite não vem. Se você ficar comigo, a escuridão não toma conta de mim. E aí você vai ter certeza que você vai estar doido de contar para todo mundo, igual eles estiveram doidos. Se ralaram, né? Porque quando eles chegaram lá, todo mundo já sabia a boa notícia deles, né? Eles foram lá correndo para contar que encontraram Jesus ressuscitado. E quando chegou lá, todo mundo já tinha encontrado Jesus ressuscitado, que tinha aparecido para eles. Mas isso também ajudou muito, porque eles devem ter falado, será que era mesmo? Será que nós ficamos tudo doido? E aí chegaram lá e encontraram outros que também tinham visto ele. Jesus, fica conosco na nossa vida, no nosso dia, nesse momento. Nós queremos pedir, Jesus, que Tu preencha, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, para que possamos, Senhor, passar pelas noites da vida e podermos caminhar na luz do sol. Uma das coisas que eu acho lindo no Apocalipse, eu adoro o Apocalipse, já estudei ele muitas vezes, mas uma das coisas que eu gosto é quando eles descrevem a Nova Jerusalém. E diz que na Nova Jerusalém não é preciso sol, porque o próprio Jesus é o sol no meio da cidade. Diz que o piso é de cristal, de safiras, não é? Que é maravilhoso. Mas o que mais me encanta é que Jesus é o próprio sol no meio deles, é a energia. O que o sol é para nós? Ele não é só luz, ele é toda energia, é da energia solar que a gente aprende sobre energia e cria energia, seja ela atômica, que é quando o átomo é quebrado e ele parte com a mesma característica das explosões solares, seja por as placas que você põe por causa do sol. E é exatamente aprendendo com a força do sol que a gente aprendeu sobre energia e passamos a ter energia para estarmos aqui. Que move tudo isso, o som, a câmera, não é? Teu celular. Pois bem, ele é toda esta energia. É encantador quando o Apocalipse fala que a cidade, a Nova Jerusalém, é movida ao motor de Jesus. E eu, na minha cabeça ignorante, penso ao motor que é o Espírito Santo, porque Jesus vai dizer que o Espírito Santo é o dínamo, lá no Evangelho de João. E dínamo é força, é o motor. Então, eu não sei o que está fazendo a noite chegar na tua vida. Se são situações de fora, coisas das quais você não tem controle, coisas das quais você mesmo se envolveu, culpa sei lá de quem. Eu só sei que você precisa deste motor e desta luz. E por isso você precisa. Fica conosco, Jesus. Eu quero pedir para você fechar teus olhos um pouquinho. Porque quando você fecha os olhos, fica escuro, não é? E aí você vai falar, Senhor, fica comigo para todos os momentos que eu não estiver enxergando. Todos os momentos que me falta ver o caminho. Todos os momentos que eu tenho que enfrentar escuridões na minha vida. Fica comigo, Senhor. Fica para eu poder enfrentar e estar iluminado, Senhor, por Ti. Cerca-me, Senhor, com esta luz. Envolve-me, Senhor, com esta luz. Fica comigo, Jesus. Fica conosco, Jesus. Porque o dia já vai avançado e a noite vem chegando. E nós sabemos que a noite virá, a noite dos últimos dias virá. Ela virá. Gostemos ou não, ela virá. E nesta hora eu quero lembrar que eu quero dizer
e que você pode dizer: fica comigo, Jesus. Amém.